Talvez alguns dos senhores esteja cansado de andar carregando um pesado fardo do pecado. Ou talvez alguns dos senhores esteja sobrecarregado pela culpa que o pecado deposita sobre os nossos lombos. Ou talvez ainda alguns dos senhores esteja cansado de tentar agradar a Deus com as suas forças, tentar agradar a Deus para obter algum favor divino, ou sobrecarregado por regras, mandamentos de homens. Jesus tem um convite para cada um de vocês: ir a Ele. Mas talvez ainda alguns dos senhores chegou ao cristianismo, é um crente sincero, teve os seus pecados removidos, mas está caminhando sem direção. Está passando os seus dias sem observar nenhum crescimento na sua vida. Ou talvez ainda esteja sem segurança. A segurança da salvação que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez alguns estejam cansados e sobrecarregados porque estão sem alegria, sem contentamento, sem a alegria da salvação. Talvez alguns dos senhores estejam cansados de ter uma vidinha sem nexo, infrutífera, uma vida semelhante a de um pássaro. Acorda, come, faz o seu trabalho, dorme, sem objetivo. Lê a sua Bíblia, faz a sua oração, porque tem que orar, tem que. Lê a sua Bíblia porque deve orar. Vem à igreja no dia do Senhor porque eu tenho que ir. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado de você mesmo, de não estar vivendo um cristianismo de fato, de não ter paixão no seu coração pelo Salvador. E entre esses eu me confesso como um cansado de uma vida, está me faltando o termo, fútil. Jesus tem um convite para nós todos, irmãos: tomar o seu jugo. Vamos ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia de mim, com a responsabilidade de pregar o Teu Evangelho. Tem misericórdia de cada um que for me ouvir. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. Senhor, que as palavras proferidas por Cristo Jesus
possam penetrar em nossos corações, endurecidos, acostumados com este mundo, acostumados com a nossa vida. Escreve nos nossos corações, Senhor, a Tua santa palavra e através do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome, ajuda-nos a viver a vida a qual Tu nos chamou a viver. Senhor, se for para continuar vivendo como estamos vivendo, é melhor não viver. Tem compaixão de nós, Senhor, nesta manhã. É o que pedimos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Na última oportunidade, meus irmãos, nós vimos que Jesus ele estava respondendo a alguém e vimos que ele não estava falando com ninguém a não ser com o Pai, e ele estava orando no meio de uma multidão, no meio de pessoas que estavam rejeitando o seu testemunho. Ele estava orando e respondendo ao Pai em oração, e assim nós aprendemos que é bom orar o tempo todo e orar como Jesus orou, com ação de graças. Jesus deu graças ao Pai por causa da vontade do Pai de revelar-se aos humildes, aqueles que são como crianças, e não aos orgulhosos, aos sábios, aos instruídos, aqueles cheios de dedo. Vimos o Senhor glorificando o nome do Pai pela eleição divina. E por fim, nós vimos que a felicidade real dos homens está em conhecer o Pai e o Filho, e o Pai por meio do Filho. E sobre isso nós avançamos, observando que este conhecer, este conhecimento é algo que nós vamos experimentar na nossa vida progressivamente até o final dos nossos dias, e que por fim então nós experimentaremos plenamente, eternamente na glória, com um alegre deleite infinito, que não acaba e que cresce mais e mais, porque em Cristo vamos conhecer as insondáveis belezas do nosso Pai, que é eterno, infinito. Por isso, não acabará, não causará enjoo, não causará mesmice, mas alegria constante. Hoje, irmãos, nós veremos a doce ordem de Jesus Cristo nos chamando, ordem, mas é doce, nos chamando a ir a Ele com uma gloriosa promessa de que Ele dará descanso a todos aqueles que forem a Ele. Depois, nós veremos que esse descanso não é folga, não é descaso, mas é a substituição do fardo que nós carregamos, que oprime, pelo jugo do nosso Senhor, aprendendo então a viver sob a sua disciplina e discipulado. Veremos o que isso significa e o que isso envolve. E por fim, então, veremos 4 razões adequadas para substituirmos o antigo fardo que talvez tenhamos carregado até o dia de hoje pela carga do Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos auxilie. Nós ouvimos já nessas últimas mensagens a voz de censura do Senhor Jesus diante da rejeição daquelas 3 cidades da Galileia, nos versos 20 e 24. Ou seja, Jesus estava ali falando a respeito da responsabilidade humana. Cafarnaum, Betsaida, vocês ouviram e não se arrependeram. Depois nós ouvimos a voz de agradecimento do nosso Senhor em oração, porque os propósitos soberanos do Pai estavam sendo cumpridos. Esta foi a última mensagem. Ou seja, Jesus estava glorificando o Pai pela eleição. E hoje
nós ouviremos a sua voz de misericórdia. Ou seja, o nosso Senhor lança um convite solene a todos nós, porque todos nós somos responsáveis, ainda que somente os eleitos obedeçam. Seu chamado e promessa é destinado a todos que necessitam do alívio. Você necessita de algum alívio? Essa mensagem é para você. Vemos então, em primeiro lugar, uma doce ordem. Ordem, vinde. Não é uma sugestão, é uma ordem. Vinde. Nós todos podemos dizer e devemos dizer: vá. Vá a Cristo. Vá a Cristo. E somente o Senhor Jesus Cristo pode dizer: vinde. Vinde a mim. Porque Ele e o Pai são um. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Acompanhe a linha de raciocínio do texto. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz o Senhor. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho desejar revelar. Portanto, vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim, que eu revelarei o Pai. Observe, porque Ele é soberano e tem todo o poder para revelar ao Pai a quem quiser, e porque Ele tem autoridade para chamar as pessoas a irem a Ele, é que Ele faz esse chamado, essa ordem de ir. É um doce convite, mas é uma ordem também. Observem, meus irmãos, as pessoas que ficam de nariz torcido quando se fala em eleição, em soberania de Deus, mas esse é o uso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz da sua autoridade e da sua prerrogativa. Ele revela o Pai a quem Ele desejar, e Ele faz de tal maneira que Ele não limita, mas ao contrário, Ele chama todos a irem a Ele. A pergunta é: será que nós vamos? Será que nós temos ido? Esse é um chamado a todos que estão cansados. O termo cansados é um termo ativo. É aqueles que se esgotaram. É aqueles que se esforçaram. É aqueles que estão cansados de tentar fazer o melhor ou tentar agradar a Deus e estão cansados de fracassar porque não conseguem fazer o melhor, porque não são bons o suficientes para agradar a Deus. Aos fracos, aos cansados, aos frustrados, aos pecadores, Jesus não diz: afastem-se, mas pelo contrário, Ele diz: vinde. São os pequeninos cansados que o Pai deseja revelar-se em Cristo, porque o Pai se revela por meio do Filho. Ele não afasta ninguém, mas chama todos para si. Esse é um chamado a todos que estão sobrecarregados de regras humanas, de pensamentos humanos. Sobrecarregados, ao contrário de cansados, é passivo. De um lado você trabalha muito, por isso está cansado. Passivamente você está sendo sobrecarregado, está sendo oprimido pelos outros, por coisas exteriores. Veja, nós sabemos que a lei de Deus ela é impossível de ser obedecida. Nós não podemos obedecer plenamente, só Cristo pôde. E os fariseus e os mestres da lei, eles não ajudavam, porque eles multiplicavam as ordenanças de Deus com ordenanças humanas que sobrecarregavam ainda mais o povo. E muitas pessoas ainda hoje fazem isso, sobrecarregam o povo com mandamentos humanos, com regras humanas, não divinas, não bíblicas, mas humanas. Jesus chama a todos os sobrecarregados, seja pela lei de Deus que nos acusa perante ao Pai, seja por regras humanas.
É também, meus irmãos, um chamado a todos os que estão cansados e sobrecarregados das vicissitudes desta vida, das aflições que nós passamos nesta vida. Quem de nós pode dizer que não tem nenhum problema? Se você disser isso, eu vou me assustar, porque eu vou estar ouvindo um morto falar. Porque enquanto nós vivermos, nós vamos ter problemas. Observe o seguinte: o alívio que Jesus promete é para a alma, não para os corpos. Ele não está dizendo assim: ó, vocês que trabalharam demais na roça, estão cansados, venha. Ou vocês que carregaram muitas coisas no mercado, alguma coisa assim, na construção, venha que eu vou aliviar. Não, é para a alma. É para o espírito cansado. É certo também que, pelo contexto, Jesus está chamando a salvação, aquelas pequenas ovelhas perdidas. É um chamado de salvação. Contudo, meus irmãos, apesar de nós sabermos que dentro das igrejas há muitas pessoas que fizeram a sua profissão de fé e que participam, às vezes, do sacramento, que acham que são cristãos, mas de fato precisam ainda ser convertidas, e que toda a igreja convertida, de fato, precisa constantemente ouvir do Evangelho de Deus, precisa ser lembrado para ser humilhado, para glorificar a Deus. Eu não creio que nós devamos limitar o que Jesus está falando a isso. Esse chamado é dirigido também aos crentes que estão cansados e sobrecarregados, que estão agoniados, que estão gemendo, que estão perdendo o sono, que estão chorando, que estão se lamentando, que estão murmurando, que estão sem alegria e sem contentamento. Eu concordo com Charles Spurgeon quando ele diz que Jesus não limita o chamado ao que está cansado espiritualmente, mas a todo cansado e oprimido é chamado. Diz ele que é bom dar maior sentido a tudo aquilo que a misericórdia fala. E é a misericórdia que está chamando: vinde a mim. Portanto, vocês que estão cansados do pecado, talvez estão cansados de lutar contra o pecado, talvez cansados e sobrecarregados por tristezas, pessoas que vocês perderam, trabalhos que vocês perderam, pais, filhos que vocês perderam, pela ansiedade que nos faz perder a fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe do que vocês precisam, mas muitas vezes nós nos pegamos cansados e sobrecarregados dessa ansiedade. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado por enfermidades. O seu corpo não permite que você tenha alegria plena. Talvez por fraqueza. Talvez pelo remorso. E remorso é ruim, porque remorso significa que você não se arrependeu. Você está carregando um fardo de remorso. Substitui isso por arrependimento. Bate no peito e diz: eu errei. Talvez você esteja sobrecarregado por culpa. E veja, eu conheço cristãos que creem na graça, na salvação, pela graça que Jesus pagou pelos nossos pecados, mas eles ainda olham para o seu pecado com uns olhos assustados e enxergam o seu pecado tão grande que não se permitem despojar desse fardo aos pés da cruz. Andam como o cristão do peregrino, do John Bunyan. Ele já era cristão, mas ainda estava com seus fardos. O Senhor perdoa todos os teus pecados. Ah, mas o que eu fiz é terrível, Ele perdoa. Talvez pela sua falta de piedade. Volto a falar isso.
Talvez você ore, mas ora por convenção. Ora distraído, ora olhando no celular. Vai falar com o governador, soberano e criador, mas se o cachorro latir, se o filho chamar, se o vizinho falar, se a TV ligar, despreza. Está diante de Deus, mas não está. Lê a Bíblia como se fosse um manual de instrução. Lê porque é obrigado, porque sente culpa se não lê, mas também não sente alegria por ler. Talvez você esteja sobrecarregado dessa falta de piedade, de fogo, de amor por Deus. Não importa, venha a Cristo. Jesus não disse apenas eu salvarei, mas ele diz também eu vos darei descanso. É um chamado com uma gloriosa promessa. Vinde e eu vos darei descanso. Porque ele pode falar isso? Porque ele tem poder para isso. Portanto, irmãos, não é um convite em vão. É um convite glorioso. Observe que a promessa não é sobre passos que nós precisamos dar, não é sobre coisas que nós precisamos fazer para obter descanso, mas é uma promessa sobre o descanso em si. Venham e eu darei. A promessa é que ele concederá a todos aqueles que forem em humildade, sabendo da sua necessidade, confiando que ele vai dar. O que significa ir a Jesus, meus irmãos? Ir a Jesus significa orar a Ele, confiar nele e crer nele. Palavras de Spurgeon. Observe, quem tem ouvidos para ouvir o seu chamado e vai até ele, será satisfeito, porque é ele que promete. Me mostre um homem que foi de fato a Cristo e não foi satisfeito por ele. Aí você pode dizer, olha, eu não me sinto satisfeito. A pergunta é, você foi a Cristo? Ou você foi à religião de Cristo? Ou você foi à congregação que adora Cristo? Ou você foi a Cristo com reservas? Mas se você for de fato a Cristo, a promessa dele é, eu vos aliviarei. Observe, ele diz o seguinte, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Não sou eu falando, é Cristo falando. Cremos ou não cremos nele? Ir a Jesus é também, irmãos, obedecer. Obedecer. Vinde é um imperativo, é uma ordem, a mesma coisa que se arrepender é uma ordem. Deus ordena que todos se arrependam. E Cristo Jesus ordena que a todos venham a Ele. É uma ordem, nós precisamos obedecer. E se nós não obedecermos, não adianta ficarmos olhando para longe, Cristo longe de nós e murmurando, pois é, mas eu não tenho alegria, eu não tenho descanso. Mas vai a Ele, criatura. Vai a Ele. Não adianta você saber ou ver da fonte de água viva se você não for tomar dessa fonte. A sua sede não vai passar por osmose, ela vai até aumentar com o barulho da água. Quem sabe que precisa, obedece e vai, e por ir é aceito. Você precisa. Responda para você mesmo, você precisa desse descanso? Olha o que Jesus fala, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você entende isso, irmão? Você vai e jamais será rejeitado. Vá, Jesus nos chama.
Jesus nos chama não para condenar, nós erramos até agora. E como é que era na nossa família quando nós errávamos? Os nossos pais nos chamavam para perto dele para castigar. Vem até aqui que você vai ver. Era com amor, mas era para castigar. Mas veja, o Senhor está chamando não para condenar, não para apontar erros, não para nos castigar, mas Ele está chamando para nos dar descanso. Isso é glorioso. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, ele chega diante de João e João diz assim para ele: tu vens a mim? Não, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: não, deixa, para que tudo se cumpra, para que a justiça se cumpra. Observe, nós vimos isso na escola teológica hoje, a humildade do nosso Senhor. Ele se coloca sobre o nosso jugo de carne, se fazendo homem, e se coloca sobre o nosso jugo de pecado, porque aquele era um batismo para arrependimento, mas ele não precisava se arrepender, porque ele não tinha pecados, mas ele se identificou com o povo que ia para esse batismo, porque ele era o representante do povo. E agora, esse mesmo Senhor nos chama a ir a Ele. O que pode impedir você de ir a Ele? Impenitência, falta de fé, orgulho, falta de arrependimento. Ai de nós, se alguma dessas coisas nos impedir de ir ao Senhor. Ai de nós, como daquelas cidades que Jesus condenou. Seria melhor que fôssemos habitantes de Sodoma do que não irmos a Cristo por falta de fé. Todavia, esse descanso que Ele promete não é descaso, pois em segundo lugar nós vemos que há uma segunda ordem: tomai. Tomai. A promessa de alívio traz uma necessária sujeição ao Senhor, um curvar-se à vontade daquele que nós ousamos chamar de Senhor. E muitas vezes não nos curvamos a Ele como servos. Observe, o primeiro descanso Ele dá por meio da sua morte. E o segundo descanso nós encontramos ao copiarmos a sua vida, ao imitarmos a sua vida, ao andarmos como Ele andou, ao colocarmos o seu jugo sobre nós. Primeiro, nós descansamos por meio da fé em Jesus. E depois, nós descansamos por meio da nossa obediência a Ele. Escreveu Spurgeon sobre esse texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Os irmãos sabem o que é um jugo? Sim ou não? Todos que tiveram no nosso retiro têm a obrigação de saber o que é um jugo. Nós não apontamos, mas havia um museu, um espacinho lá com um museu, com carro de boi e tal, e tinha jugo. E no próprio refeitório, se você esteve lá, você fez várias refeições, havia um jugo. O que é um jugo? Ou uma canga de bois? É uma travessa ou um quadro de madeira que é utilizado para prender dois bois emparelhados. Você coloca os dois bois juntos e essa canga sobre eles, esse jugo sobre eles. E assim eles puxam a carroça com aquilo ali sendo onde eles vão fazer a força e vai puxar a carroça, ou carga sobre eles, ou um arado. É interessante também que o jugo dá direção, porque senão você vai soltar os dois bois, vai um para cada lado. E o jugo mantém um no lado do outro. Essa é uma metáfora que nós encontramos em todas as Escrituras, irmãos, para um tipo de carga. E para aquilo que exige obediência. No Antigo Testamento era sempre visto, e os judeus falavam como jugo da lei. Submissão, serviço, é isso que simboliza jugo nas Escrituras. E como nós vimos, os judeus, os mestres da lei, e os fariseus, eles sobrecarregavam a lei espiritual com tradições humanas. Então eles pegavam a lei espiritual, a lei de Deus, que já é um jugo de Deus, que é impossível de o homem natural carregar, e colocavam um pouco mais de carga com regras.
O Senhor, Ele nos dá descanso do jugo, da escravidão das nossas obras, sejam elas boas ou más. Ele nos dá descanso do sobrecarregar humano, as leis de Deus com regras. E assim, quando nós recebemos esse descanso do Senhor, nós podemos tomar sobre nós o seu jugo, o jugo de Jesus Cristo. Tomai, é uma ordem. Eu ouso dizer que você não pode ser um cristão sem estar sob o jugo de Jesus Cristo. Não há como. Nós podemos tomar. Contudo, o fardo oferecido por Jesus, alguns vão dizer assim: Jesus, no tempo de Jesus, a partir de Jesus, nós estamos debaixo da graça. E Jesus facilitou as coisas. Agora a gente não está mais sob aquele jugo pesado da lei. Agora é mais tranquilo. Agora é mais fácil. Mas veja, o que Jesus diz no Sermão do Monte? Vocês acham que eu vim anular a lei? Não, eu não vim anular. Eu vim cumprir ela. Observa também o que ele diz. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, não é ser igual, não exceder a dos escribas e fariseus ou dos mestres da lei e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Puxa, agora a gente tem um complicador aqui. Nós temos um complicador. O convite era para quem estava cansado. Eu cheguei cansado, agora já estão falando em jugo. Irmãos, se você pegar um boi de moenda, sabe aquele boi que eles moviam moendas antigas de farinha, ficava andando em círculo? Você solta esse boi e ele continua andando em círculo, porque é o que ele sabe fazer. É terrível. Imagina comigo o seguinte, aos nossos marombeiros de plantão aqui. Você vai para a academia, você faz um exercício físico intenso, muito forte. Você está lá fazendo um supino. Quando você larga, o teu braço está meio bobo, não é verdade? Você largou ali um supino, você largou um halter pesado e você está com coceira no olho. Você perde você não tem a noção, você não tem a firmeza. Se Jesus Cristo simplesmente tirasse o jugo que estava sobre nós e nos deixasse sem jugo nenhum, nós ficaríamos desnorteados. Nós ficaríamos perdidos. Nós andaríamos em círculos. Nós iríamos para direções que são opostas à direção da vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. Jesus, ele não está oferecendo para nós independência, irmãos, mas ele está oferecendo para nós um jugo diferente, uma canga diferente. E o que Jesus ordena aqui é que o discípulo junte-se a ele. Volto a falar, tomai, é imperativo, é uma ordem. Vocês vieram até mim, beleza, vamos aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês. E tomem para descansar de verdade o meu jugo. Lembram o que é jugo? Travessa, coloca em parelha os dois bois. Devemos tomar o nosso lugar, eu falo isso com muito temor, na canga de Jesus, no jugo de Jesus. Entenderam onde é que eu quero chegar? O jugo precisa de 2 animais. O nosso jugo precisa de 2. Jesus está dizendo, coloca o meu jugo sobre você. Vamos desenvolver isso. Ele se submeteu humildemente e amorosamente à lei de Deus que está sobre nós. E agora, o seu fardo que vem sobre nós, ele é leve. Por que ele é leve? Porque Jesus Cristo carregou completamente todo o peso da condenação da lei.
Por que a lei é terrível para nós? Porque ela nos condena eternamente para o inferno, porque nós não somos dignos, mas Jesus carregou isso nos seus lombos. Segundo lugar, como Ele nos regenerou pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos obedecer à lei. Porque o homem natural não pode se inclinar para as coisas da lei, diz Paulo. Mas o homem regenerado pode. Nós podemos obedecer à lei de Deus. Antes a lei era algo horrível para nós. Agora nós amamos a lei. Agora nós olhamos para a lei como se fosse o mais precioso ouro e o mais doce mel. Ainda que nós falhemos. E em terceiro, porque Ele carrega conosco. Ou por nós. Quando nós estamos no jugo com Cristo, quem está fazendo a força é o Senhor. E o jugo nos impede de ir para lados e lugares que não são os lugares que o Senhor quer nos guiar. Ele cumpriu a lei por nós. Irmãos, nós cumprimos a lei. Peraí, mas você não acabou de falar que a lei é impossível de nós cumprirmos? Sim, a lei é impossível de nós cumprirmos. E agora eu estou afirmando que se você é um cristão, você cumpriu perfeitamente a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu em nosso lugar. E se nós somos cristãos, nós somos um com Cristo. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E a vida que agora nós temos não é mais nossa, é nele. É por isso que o Pai olha para nós e não nos extermina, não nos esmaga como nós merecíamos, porque estamos nele. Nós cumprimos a lei nele. Em obediência hoje, em submissão, nós tentamos obedecer, mas a lei foi perfeitamente obedecida. Eu já dei esse exemplo, é igual um pai quando pega uma criança e bota em cima dos seus pés e vai dando os passinhos, e a criança vai toda bobinha. Eu estou andando, né? E o pai, meu filhinho está andando, olha que legal, e se alegra. O filho está andando? Não está andando. É o pai que está guiando. Nós não conseguimos obedecer a lei, mas cumprimos ela. Como? Em Cristo. Porque estamos nele. Morremos para a condenação nele. O fardo envolve, então, irmãos, submissão e alívio. Por quê? Porque é Jesus quem puxou essa lei, quem carregou essa lei. Nós somos justificados nele. O jugo que carregamos com Cristo, diz Spurgeon, é feliz, e o fardo que nós carregamos por ele é abençoado. Essa submissão envolve aprendizado. É um discipulado obrigatório aos cristãos. Olha o que Jesus diz: e aprendei de mim. Tomai e aprendei de mim. Está vendo quantos imperativos? Aí vem aquele cara assim que diz: não, eu estou na graça, não gosto de lei, Jesus é só amor. É um monte de imperativo. Vinde, é uma ordem, se você não vai, você está fora. Vai carregar o teu fardo. Tomai, é uma ordem, você tem que colocar sobre você. E aprendei, é uma ordem. Temos que aprender. É como se Jesus dissesse assim, colocai-vos sobre a minha liderança. Você vai colocar o meu jugo sobre você, isso significa que você é meu discípulo, que você está se submetendo à minha liderança. Ao obedecermos à lei, meus irmãos, nós somos lapidados à imagem de Jesus Cristo, sendo então aperfeiçoados como Ele é perfeito, sendo feitos santos como Deus é santo. Nós não devemos somente descansar da culpa do pecado, embora Ele nos conceda isso, mas nós descansamos na paz da santidade, o que nós encontramos por meio da obediência a Ele. Eu não tenho paz. Palavras do Spurgeon, me perdoem. Eu não tenho paz. Eu não consigo ser santo. O que eu faço, pastor? Obedece. Sem obedecer a Deus, você não vai encontrar descanso nem paz. Estar sob esse jugo é bom, porque veja, o nosso mestre, ele diz que é manso e humilde de coração.
É como se Jesus estivesse dizendo para a gente assim, ó, porque eu não vos maltrato. Tomem o meu jugo, eu não vou maltratar vocês. Pode parecer estranho, meus irmãos. Jesus está chamando aqueles que estão cansados e sobrecarregados a tomarem outro jugo. O ser humano normal pensa assim, não, peraí, agora eu quero sombra e água fresca. Se o Filho de Deus me convidou para vir, eu estava cansado, sobrecarregado, e ele me alivia disso, não, agora, peraí, vamos descansar um pouco. Não! Não é assim. É tomar outro jugo. E por que isso é maravilhoso? Porque não é qualquer jugo. É o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. É um jugo que é suave, é um jugo que é gracioso, é um jugo que é doce, é um jugo que é agradável, que é bom. Puritano Matthew Henry diz que ao invés de machucar, alivia. E como que alivia? Que coisa terrível é nós não sabermos o que fazer. E que coisa maravilhosa é sermos guiados por Cristo Jesus. Como o povo judeu foi guiado pela coluna de fogo e pela nuvem. Anda, mas direita, esquerda. Que coisa maravilhosa. Observem o contraste com o jugo dos religiosos, dos escribas e fariseus. Jesus diz o seguinte: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. Mas Jesus, diferente, nos ordena colocarmos o seu jugo e vai conosco. E carrega o peso para nós. Veja, se nós concordarmos que o Senhor carrega o nosso jugo junto conosco, pois estamos debaixo dele, então nós devemos obedecer às Escrituras, da mesma forma que o Senhor continua obedecendo às Escrituras. E as Escrituras falam no Novo Testamento, mais uma vez, sobre jugo, e elas falam um negócio interessante: não vos coloquei sob jugo desigual. Não fala isso? Nós não devemos nos colocar sob o jugo com o ímpio. Por quê? Porque o ímpio vai para o lado que não é para ir. Vai parar quando é para andar, vai andar quando é para parar. Jesus obedeceu toda a lei. Amém? Jesus não contraria a sua palavra. Jesus não coloca sob o seu jugo um desigual. Ele coloca aqueles que morreram para si mesmo. Aqueles que perderam a sua vida para ganhar a vida nele. Ele coloca somente aqueles que são também mansos e humildes de coração. Esse é o discipulado, isso que nós devemos aprender, e essa é a utilidade da lei para nós. E essa é a nossa segurança, que o Senhor nos coloca ao seu lado e nos sustenta. O Bispo Raio diz o seguinte: esse é o único lugar de todas as Escrituras onde se faz menção ao coração de Jesus. Essa é uma declaração que nós nunca devemos esquecer. Não esqueça jamais disso. Manso e humilde de coração. O Senhor está exigindo demais de mim. Não, filhão. Ele é manso e humilde de coração. Ele não está exigindo nada demais. Ao carregarmos o jugo do Senhor, também não significa que nós não vamos passar por nenhuma tristeza, porque Ele mesmo disse que nós teríamos e passaríamos por aflições. Agora, nós podemos passar por privações, por perseguições, todavia elas são para nós leve e momentânea, porque elas estão alinhadas com o amor de um coração manso e humilde. E além dessas aflições serem passageiras, nós temos a promessa do eterno peso de glória futura, contando, enquanto nós vamos para esse eterno peso de glória futura, com a companhia doce do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que tal nós tomarmos o seu jugo? Debaixo da minha canga acharei descanso, diz Jesus. Observe aqui o paralelo. Verso 28, eu lhes darei descanso. Verso 29, vós achareis descanso. Olha que legal. O homem somente achará aquilo que o Senhor lhe der.
O que o Senhor não nos der, nós não vamos achar, nós não vamos encontrar. O crente só achará alívio estando onde o Senhor prometeu dar descanso, dar alívio. Junto a Ele, vinde, debaixo do seu jugo, tomai, aprendendo dele, que é manso e humilde. E somente aqueles que são guiados por esse jugo do Senhor, que estão sob essa direção, somente esses acharão o descanso eterno na glória. Puritano Samuel Rutherford, ele escreve numa carta para alguém que tinha perdido alguém, um parente. Ele diz assim: para o crente é como ter o céu na terra quando deposita os seus fardos sobre os ombros de Cristo e toma o seu jugo. É como o céu na terra. Por que nós andamos tão sobrecarregados e tão cansados? Porque nós estamos carregando muitas coisas, menos o jugo de Cristo Jesus. Assim, quando nós vamos a Cristo no dia do Senhor, hoje, enquanto nós descansamos por alguns momentos dos nossos fardos, nós somos fortalecidos com a esperança daquele descanso eterno e prometido. Esse descanso que o Senhor promete, ele é maior ainda. Em termos bíblicos, entrar no céu é receber alívio permanente, descanso permanente. E o dia do Senhor de cada semana, ele é destinado, diz o Sproul, não apenas a dar-nos alívio dos nossos trabalhos terrenos, mas também para servir como um antegozo do alívio permanente reservado à nossa alma. Não é glorioso isso? E não é humilhante isso? Raciocina comigo, o Senhor está dizendo o seguinte: há um descanso. E há o dia do descanso semanal. Esse dia do descanso semanal, ele é um aperitivo daquele dia de descanso. Então é para você descansar. E aí ele tem que dizer: olha, não trabalhem nesse dia. Porque a gente não obedece nem para descansar. E ainda a gente acha ruim quando a gente ouve sobre o descanso no dia do Senhor. A gente acha difícil isso. Será que quando a gente acha difícil descansar no dia do Senhor, nós estamos sendo preparados para o descanso eterno? Ou será que quando nós achamos difícil descansar no dia do Senhor, nós estamos carregando um jugo que não deveríamos estar carregando? Nós estamos no lugar errado. Esse repouso, ele inicia, irmãos, na manhã da nossa regeneração, mas a nossa regeneração é como um dia que vai clareando, e quando o sol do meio-dia estiver sobre nós, no meio da glória eterna, então nós acharemos o descanso eterno, porque ele nos será dado, glorioso. É um repouso que resta para o povo de Deus, conforme o autor de Hebreus nos escreve. Isso porque, meus irmãos, em terceiro e último lugar, a vida abençoada, ela é encontrada na obediência amorosa. A vida abençoada é encontrada na obediência amorosa. Jesus, ele nos dá uma razão adequada para nos convencer, porque nós somos meio difíceis de convencer. A gente é carne de pescoço, a gente é povo de dura cerviz, nós somos teimosos, tardios em crer. Mas Jesus, ele é condescendente com a nossa fraqueza, e ele nos dá uma razão adequada para nós sermos convencidos a tomar o seu jugo, porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. O meu jugo é bom e a minha carga é leve. Talvez a sua tradução diga algo diferente, nós vamos ver o porquê. Eu vou dividir essa razão de Jesus em 4, para nós entendermos melhor. A primeira razão é o seu jugo, ou seja, aquilo que ele ordena é suave. Você já ouviu como um peixe fora d'água se debatendo? O ímpio dizendo que não posso ir para a igreja porque vocês têm muita regra, muito... Não é para mim isso, eu quero uma vida livre. Mas o que Jesus está dizendo? Que o seu jugo é suave. Aquilo que ele ordena é suave. É como se ele dissesse o seguinte: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis.
Aí você pode pensar assim, não, agora o pastor foi longe demais, porque não é fácil. Não é fácil. Para o Filho de Deus, você é filho de Deus? Para o Filho de Deus, os mandamentos não são peso, mas são alegria. Pergunte de novo, você é filho de Deus? Os mandamentos para você são um peso ou são alegria? Talvez se eles sejam um peso, significa que você está com um jugo que não deveria estar carregando. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, o jugo do Senhor não é para você. E queira Deus que não seja essa a hipótese. Não são peso, mas alegria. Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? Não. Quem diz isso é o Espírito Santo de Deus através da pena do apóstolo do amor. João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Então, meu irmão, se você está achando pesado os mandamentos de Deus, pesado para obedecer, pesado para cumprir, pesado para simplesmente colocar eles sobre você, significa que você está sob um jugo errado. Joga fora esse jugo, vai a Cristo Jesus, vai com esse jugo mesmo, vai como você tiver. Quando chegar diante de Cristo, se abaixa, se humilha, para que esse jugo caia de você e tome o jugo dele, que é suave. Nós já vimos que uma das razões desse jugo dos mandamentos não serem pesados é porque nós cumprimos a lei em Cristo. Nós não precisamos cumprir esta lei para sermos salvos. Cristo cumpriu por nós, recebendo inclusive a punição e nos dando a justiça, o cumprimento pleno. Por quê? Porque na glória, nos céus, como você quiser chamar, não entra somente aqueles que não têm pecado. Você sabia disso? Não basta você não ter pecado. Se fosse assim, podia ser meio evangelho. Mas o que a palavra de Deus diz é que somente os justos entrarão. Então, além de não ter pecado, tem que ter justiça. E olha que negócio maravilhoso que o Senhor nos chama. Nós entramos com o pecado e Ele com a justiça. Ele paga o nosso pecado e nos atribui a sua justiça. E nós chegamos diante de Deus sem o pecado e com a justiça de Cristo. Como que nós vamos chamar isso de pesado, meu irmão? Minha irmã. Segunda razão é que aquilo que ele ordena é útil, ou aproveitável, ou adequado. O termo seria melhor traduzido como útil. É como se Jesus dissesse assim, o que eu ordeno é bom para vocês. Em palavras simples, é bom para vocês. Alguém tem dúvida que os mandamentos de Deus são bons? Suave, além de bom, pode significar também do tamanho certo. É feito sob medida. Que medida é essa? Sob a medida da graça que Deus conferiu a cada um dos seus filhos. Encaixa perfeitamente, não machuca, não fica com folga. Sabe quando você usa aquele sapato que o defunto era maior? Você ganha aquele sapato ou compra numa promoção, ele é um pouquinho maior, aí ele vai sovando o calcanhar. Né? É ruim. O jugo do Senhor não, ele fecha certinho, é sob medida. Não fica folgado, não fica apertado. Não pode machucá-lo. Jesus disse assim, a gente já viu isso, quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Lembra dessa exposição? Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. E aqui, meus irmãos, ele está definindo o peso e a medida dessa cruz. Leve e suave.
útil e aproveitável, adequada e boa. Vou de novo no Rutherford, puritano. Ele diz o seguinte: nem 1 grama, nem mesmo 1 grão a mais é colocado sobre mim do que aquilo que o Senhor me capacitou a carregar. A glória não é minha, a força não é minha, o peso não é maior do que a graça. Ele me capacitou e põe um jugo do tamanho exato. É o mesmo com você. Terceira razão é que essa carga vem de Jesus Cristo. É como se dissesse o seguinte: o que eu ponho sobre vocês é leve. Nós já vimos que o jugo é suave e é útil. Assim a carga também é. Não é só o jugo. Aquilo que nós vamos carregar é leve, é suave. Essa carga não é mais pesada para o crente. Você pode... Não, mas peraí. O jugo, tá, eu até entendi. O jugo é sob medida. Colocou aqui sobre mim, tá legal. Mas e a carga? A carga tem peso? Claro que tem peso. Por isso se chama carga. Concordam comigo? Senão não se chamaria carga. Se chamaria qualquer outra coisa. E esse peso, essa carga, o que Jesus diz que é? Leve, suave e útil. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: essa carga, ela não é mais pesada do que as velas são para uma embarcação para levá-la para longe. Tem um peso na embarcação? Óbvio que tem. Sem a vela, a embarcação vai para frente? Não vai. Elas não são mais pesadas do que as rodas são para um carro. Os pneus são pesados num carro? Obviamente que são. Pega ali 3 pneuzinhos, 2 pneuzinhos e vai dar uma voltinha para ver. Mas o carro anda sem os pneus? Não. Anda só com 3? Não. Precisa dos 4? Precisa do jugo completo? E isso é que faz ele andar, assim como o jugo nos faz andar. Posso ilustrar com mais uma coisa ainda. A carga de Jesus não é mais pesada para nós do que são as asas para um pássaro. Pássaro voa sem asa? Não voa. É bom que ele tenha aquele peso, porque é aquele peso que faz com que ele vá atrás do alimento, vá atrás do descanso. A última razão para nós encerrarmos, eu vou relembrar o que nós falamos no primeiro ponto, porque encaixa aqui de novo. Ele nos chama, aliás, ele não nos chama, Jesus Cristo não está chamando nós, vinde a mim todos, ele não está te chamando para você dar alguma coisa para ele, mas ele está te chamando para ele te aliviar, porque somente ele pode nos aliviar. Nós podemos buscar alívio em qualquer coisa, irmãos. Em religião, em drogas, em bebida, em dinheiro, em satisfação sexual, em qualquer coisa. É isso que o mundo tem feito. E como é que o mundo está? Está feliz? Está alegre? Não. Somos campeões de suicídio, campeões de drogas contra a depressão. Acho que se forma hoje mais terapeuta do que pedreiro começa a trabalhar. Mais gente tem que fazer terapia do que casas têm que ser construídas. Porque Jesus é o único que pode dar esse alívio e esse descanso. E nós precisamos vigiar os nossos corações, porque mesmo depois de chegarmos a Ele, facilmente, nós nos tornamos religiosos. E começamos a colocar coisas. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer, você tem que ir e carregar. E as ordenanças de Cristo, o jugo de Cristo, você jamais vai encarar como eu tenho que, eu devo. Você vai encarar com alegria. Ou você acha que um pássaro olha para a asa assim e pensa, que saco, né? Eu tenho que bater essas asas para voar. Não, ele está feliz da vida. E você ali debaixo daquele jugo, vendo os outros animais caindo no abismo, atolando na lama, indo em direção a feras, você vai tranquilo, na passada de Cristo Jesus.
Obediência, meus irmãos, a nossa obediência, ela não alcança o descanso. Assim como a nossa obediência, ela não alcança a salvação. A nossa obediência a Cristo, ela prova a nossa salvação. Assim como prova que nós recebemos descanso de Jesus Cristo. Eu darei descanso, afirmou o Senhor. Como? Dando-nos o seu jugo. O descanso não é uma obra humana, é dádiva divina. Não é algo que a igreja possa dar, não é algo que o homem possa dar, não é algo que padre, pastor ou líder espiritual possa dar. Não é nada disso. Nós não contribuímos com nada. A única contribuição nossa, se é que eu posso dizer dessa forma, é precisar do descanso. Veja, precisar do descanso, reconhecer isso que nós podemos chamar de arrependimento e obedecer ao chamado de Cristo, à ordem de Cristo de ir. E então Ele dará o descanso que Ele prometeu. Por quê? Porque Ele não muda, porque Ele não mente, porque Ele é o mesmo, porque nós vimos, Ele não lança fora aqueles que vão até Ele. E aí eu pergunto para vocês, você já veio a Cristo para a salvação? Se não veio, venha. Se não foi a Cristo, vá. Não permita que os seus olhos se fechem essa noite sem você ir a Cristo. Abra sua boca, abra seu coração e diga: Senhor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso de alívio, eu estou aqui debaixo dos teus pés, coloca sobre mim o jugo que tu quiseres. Mas você que já veio, você que é um cristão, você continua cansado? Então, meu irmão, venha novamente. Mesmo depois de salvos, nós necessitamos ir a Cristo diariamente em busca de alívio, em busca de mais suprimentos de graça e com a certeza que a fonte que nós vamos, ela é inesgotável. Não acaba. Se você precisar de mais descanso do que eu não fico sem descanso. Tem para todos nós. Que coisa maravilhosa! Nós fazemos, aliás, me perdoem, nós fazemos muitas coisas erradas, nós procuramos alívio nos lugares errados e nós nos cansamos e ficamos oprimidos pela insuficiência de todas essas coisas de nos dar o alívio prometido. Portanto, hoje, lance fora todo o jugo da insegurança. Eu não sei se o Senhor vai. O Senhor vai, Ele prometeu. Lance fora o jugo da confiança em boas obras. Eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo. Não, você precisa ir a Ele, porque sem Ele, tudo o que você faz é igual tomar banho com uma esponja suja de lama, para não dizer outra coisa. Quanto mais você tenta se limpar, mais você se suja. Lança fora todo jugo de culpa. Errou, eu errei, nós erramos e Cristo pagou por isso. Não aceita carregar isso porque não pertence mais a nós. Isso é mentira do diabo. É mentira da nossa natureza carnal que ainda está gritando. Joguemos fora todos os jugos de ordenanças humanas. É o jugo de Cristo que nós precisamos. Ouçamos a sua amorosa ordem, obedeçamos a Ele, porque não há o que temer. Ele diz: vinde, e eu vos darei descanso. Creiamos em sua promessa, clamemos pelo seu jugo. Você está perdido? Quem sabe a oração que você precisa fazer hoje, nesta manhã, hoje à tarde ainda, é: Senhor, coloca o teu jugo sobre mim. Alguém já orou dessa forma? Nós queremos liberdade, nós queremos... Não, coloca o teu jugo sobre mim. Eu preciso dele.
caminhemos ao lado de Cristo, em obediência a Ele, que é manso e humilde de coração. Eu preciso encerrar com mais uma citação do Rutherford. Lembrem, ele está escrevendo cartas para pessoas que perderam algum ente querido. E ele escreve o seguinte: pela fé, deposite todo o seu fardo e todo o seu cansaço sobre Cristo. Tome alento e descanse. Entregue todo o seu peso ao Salvador. O Senhor lhe oferece descanso. Tão só Ele pode dá-lo e concedê-lo com abundância. Não tema, Jesus cuidará de você. Se você obedecer e ir a Ele, Ele vai cuidar de você. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Vamos ao Senhor em oração. Analise, pese a sua vida agora. Analise e pese os fardos que você tem carregado, o cansaço inútil que você tem sofrido, e vá aos pés de Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós nos entregamos a Ti. Pedimos perdão pela nossa teimosia, pela nossa aridez. Perdão, Senhor, por tentar fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito, com as nossas forças. Perdão porque nós estamos cansados porque temos sido trouxas. Nós nos juntamos como igreja e pedimos, Senhor, nos dá descanso. Nos dá descanso. Coloca sobre nós o Teu jugo. Nos ensina, por meio de Cristo Jesus, que é manso e humilde. Dá-nos, Senhor, o verdadeiro descanso e a alegria, mesmo em meio a lágrimas, a alegria de estar ao lado de Cristo, de ser um com Ele. E nos dá, Senhor, o conforto e a esperança crescente daquele descanso eterno, quando todos os trabalhos humanos, todos os trabalhos errados, todo o sobrepeso e sobrecarga do pecado, do mundanismo, do secularismo, vão ser lançados fora e nós descansaremos diante de Ti, glorificando o Teu nome eternamente. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.